Olá! Muita gente pensa na Constituição brasileira só como um livro cheio de regras, né? Mas a verdade é que ela é muito mais do que isso. É um verdadeiro kit de ferramentas para o cidadão. Hoje, a gente vai desvendar 5 instrumentos super poderosos que qualquer pessoa pode usar para fiscalizar o poder e, claro, proteger os próprios direitos. Para começar, imagina só esta cena. Uma autoridade pública cria uma regra nova e, de repente, alguém fica impedido de trabalhar, de exercer a sua profissão. E aí? Parece uma situação sem saída, né? Mas a boa notícia é que não é. A nossa legislação tem mecanismos bem específicos para reagir a casos assim. E é exatamente aqui que entra o nosso kit de ferramentas. A gente não está falando de leis distantes, abstratas. São 5 ações constitucionais, ou seja, instrumentos práticos feitos para que qualquer um possa defender seus direitos e garantir que as autoridades também sigam as regras do jogo. Vamos começar pela primeira ferramenta, que talvez seja a mais conhecida de todas, o mandado de segurança. Pensa nele como um escudo pessoal, sabe? Uma defesa super ágil para proteger uma pessoa contra um ato ilegal do poder público. A expressão-chave aqui é direito líquido e certo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que é um direito que dá para provar na hora, com documentos que a pessoa já tem. Pensa num diploma, num contrato, a prova já existe, é clara, está ali no papel. Por isso, a violação é inquestionável e não precisa de uma longa fase para produzir novas provas. Então, para usar esse escudo, tem o checklist com 3 condições. Primeiro, o tal do direito líquido e certo que a gente acabou de falar. Segundo, tem que ter um ato oficial de uma autoridade. E terceiro, a parte mais importante, esse ato tem que ser ilegal ou ser um claro abuso de poder. Com esses 3 pontos, o caminho está aberto. E olha, essa citação aqui resume perfeitamente o porquê dele ser tão eficiente. Como todas as provas já são entregues logo no começo, a decisão do juiz sai muito mais rápido. Não precisa marcar audiência, ouvir testemunha, fazer perícia, é tudo muito mais direto ao ponto. Certo, agora vamos mudar o foco. Se o mandado de segurança é um escudo individual, a ação popular é tipo o cão de guarda da coletividade. Aqui, o objetivo não é proteger o direito de uma pessoa só, mas sim aquilo que é de todo mundo, o patrimônio coletivo. Então, para ficar bem claro, o mandado de segurança foca num direito individual específico. Já a ação popular tem um escopo muito maior. O objetivo dela é anular um ato do governo que seja prejudicial para a comunidade inteira. Uma protege o meu, a outra protege o nosso. E o que exatamente esse cão de guarda protege? A lista é impressionante e super importante. Olha só. O dinheiro público, a honestidade na administração, o meio ambiente e toda a nossa herança histórica e cultural. Basicamente, os pilares do que é de todos nós. E aqui vem a parte que eu acho mais incrível e poderosa dessa ferramenta. Qualquer cidadão pode entrar com uma ação popular. A única coisa que precisa é estar com os direitos políticos em dia. E isso se prova com o título de eleitor. É a democracia funcionando na prática. E agora, a melhor parte. Quanto custa para ser esse fiscal do povo? Segura essa, 0. A lei diz que não se paga nada de custos judiciais, a não ser, claro, que a pessoa tenha agido de má fé. Isso torna a fiscalização do poder algo acessível para todo mundo. Bom, além do escudo e do cão de guarda, o nosso kit tem outras ferramentas, digamos, mais especializadas. São instrumentos de precisão para situações bem específicas. Vamos ver rapidinho como cada uma delas funciona. Essa tabela aqui resume bem as 3. Primeiro, o habeas data, que é o direito de acessar e corrigir as informações que o governo tem sobre a gente. Depois, o mandado de injunção, uma solução genial para quando um direito existe na Constituição, mas falta uma lei para fazer ele valer. E, por fim, a ação civil pública, que também defende interesses de todo mundo, mas, diferente da ação popular, só pode ser iniciada por alguns órgãos específicos. Dando um zoom no habeas data, ele é a nossa ferramenta de transparência e controle sobre os dados que o governo tem sobre cada um. Se alguém precisa saber o que consta num registro público sobre si, ou corrigir uma informação errada que está causando prejuízo, o habeas data é o caminho certo. Mas atenção, tem um pulo do gato aqui. Não dá para ir direto para a justiça. Antes, é preciso provar que foi feito um pedido administrativo para o órgão público e que ele foi negado, ou que o órgão simplesmente ignorou o pedido por mais de 10 dias. Esse passo é fundamental. Agora, o mandado de injunção. Ele resolve um problema bem curioso.
Quando a Constituição garante um direito, mas o Congresso não cria a lei que regulamenta esse direito. Aí ele fica só no papel. Essa ação serve para pedir que o Judiciário crie uma regra provisória para que o direito possa ser exercido, até que a lei definitiva seja aprovada. E por último, a ação civil pública. Lembram que eu disse que ela é diferente da ação popular? Pois é, a grande diferença é quem pode começar o processo. Enquanto a ação popular pode ser proposta por qualquer cidadão, a ação civil pública tem uma lista restrita de autores, como o Ministério Público e associações, que funcionam como guardiões dos interesses coletivos. Ok, a gente já viu as ferramentas do nosso kit uma por uma, mas no fim das contas, por que tudo isso é tão importante? Vamos agora conectar os pontos e entender o impacto real que elas têm. A grande sacada é a seguinte: essas ações transformam o que está escrito na lei em poder de verdade para o cidadão. Elas são a engrenagem que faz a máquina da democracia funcionar, garantindo que o poder público seja de fato responsável pelos seus atos. Resumindo tudo, o nosso kit oferece um escudo para proteger o indivíduo, um cão de guarda para vigiar o que é de todo mundo, uma chave para destravar direitos quando o governo não age e, no final, o poder para exigir e garantir justiça e transparência. E essa frase finaliza a ideia central perfeitamente. Ter essas ferramentas à disposição não é um luxo, é a base de uma democracia saudável. Uma democracia onde a lei vale para todos de verdade e os cidadãos têm como garantir que isso aconteça. Para a gente encerrar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se o conhecimento sobre esse kit de ferramentas fosse realmente universal, se todo mundo soubesse usar esses instrumentos, qual o problema da nossa sociedade seria o primeiro a ser enfrentado? A resposta para essa pergunta revela o potencial imenso que está nas nossas mãos.